Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glórias a Deus por essa manhã que Ele nos proporciona, e acredito que, como ontem, Deus tem uma mensagem nova, porque a sua palavra é nova a cada manhã, para nós nessa manhã. Eu tenho a felicidade, quero apresentar os irmãos, vocês conhecem já, esteve conosco na reunião, na conferência do ano passado, e graças a Deus, Deus trouxe em paz. Está conosco também a irmã Margarita Adjuardana. Onde está a irmã Margarita? Lá atrás. Então, nessa manhã estará ministrando o pastor Seraf, Ariovaldo Ramos e a irmã Margarita Adjuardana. Eu já vou passar para o pastor Seraf. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a noite? Bem, eu passei dormindo. Eu durmo, e eu dormi, e levantei assustado, quase perdi a hora. Mas Deus é bom, e aqui estamos. Vamos louvar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu creio que você veio aqui por causa de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: aconteceu um milagre na tua vida. Amém? Você percebeu isso? Você percebeu o milagre? Você está vivo, isso é um milagre. Amém? Quantas pessoas nasceram em berços de ouro, sabe? Um conforto maravilhoso, e já partiram para outra vida. E nós que nascemos em meio a tantas dificuldades, tantas tristezas, aqui estamos vivos, porque até aqui temos ajudado o Senhor. Então agradeça a Deus. Que bom você está vivo. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Aleluia. Aliás, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos
Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela nação brasileira. Obrigado, Jesus, pela vida dos pastores, os teus obreiros que têm dedicado a vida, o talento na tua obra. Obrigado pela presença de cada irmão que aqui está. Obrigado por aqueles que saíram para o trabalho. Muito obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Fale conosco nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traga um despertamento dentro de cada coração. Tu sabes daqueles, ó Deus, que estão se sentindo desanimados, que estão acomodados, que estão frios na fé, que estão adoentados, que estão pensando em se apostatar da fé. Em nome de Jesus Cristo, Deus, venha intervir nesta situação e restaura o teu povo para caminhar de fé em fé, de glória em glória e de vitórias em vitórias na tua presença. Fale conosco, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém, irmãos? Deus é bom e o diabo não presta. O diabo não vale nem um tostão furado. Deus é maravilhoso. Vamos cantar. Ontem nós cantamos uma canção muito simples de se aprender. Assim. Canimambu, Chiquembu, Canimambu. Canimambu, Chiquembu, Canimambu. Canimambu, Chiquembu, Canimambu. Canimambu, Canimambu, Canimambu. Vocês agora. Vocês vieram em jejum? Vocês tomaram café mesmo? Canimambu, Chiquembu, Canimambu. Canimambu, Chiquembu, Canimambu. Canimambu, Chiquembu, Canimambu. Canimambu, Canimambu, Canimambu. São vocês! Aleluia! Canimambu, Chiquembu, Canimambu. Canimambu, Canimambu, Canimambu. Coloca o CD para mim.
Mostra para mim que eu já vou escolher o que você vai colocar. Pode ser isso aí, música número 12. A igreja de pé, por favor. Cantando com alegria para Jesus. Eu vou cantar assim. Onda Sanguluca. Vocês vão responder. Sanguluca. Onda Sanguluca. Em português, eu vou cantar assim. Em Deus me alegrarei. E vocês, me alegrarei. Em Deus me alegrarei. Posso soltar a música número 12, irmão? Aleluia. Jesus do céu. Cadê a música? Com alegria. Aleluia. Menga Sanguluca, doce cangambela esse. Bandieno kuonsoya Jehovah. Menga Sanguluca, doce cangambela esse. Bandieno kuonsoya Jehovah. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Aleluia. You find in this and that you may not lose you. Everyone is all of you and you don't know me. So you find in this and that you may not lose you. Everyone is all of you and you don't know me. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Alegria quando me disseram vamos cantar louvores na casa de Deus. Alegria quando me disseram vamos cantar louvores na casa de Deus. Em Deus me alegrarei, me alegrarei. 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 Eu sou confio em ti. Tu me deixa vida, paz e gozo e alegria. E eu, meu Deus, sou confio em ti. Tu me deixa vida, paz e gozo e alegria. Então me alegrarei, me alegrarei. Em ti me alegrarei, me alegrarei. Então me alegrarei, me alegrarei. Em ti me alegrarei, me alegrarei. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Onda Sanguluca, Sanguluca. Aleluia! Bota aleluia nisso, meu irmão. É Jesus bom. Aleluia! Sorria, amém? Gente, cara fechada é bom no velório que tem defunto. Aqui é a casa do Deus vivo. E Deus está aqui, amém? Alegre-se porque Deus é contigo no nome de Jesus. Música número 12, mesmo CD. E todo mundo de pé cantando com alegria. E a pastorada dançando comigo aqui para a glória de Deus. Ai de que não dançar, Jesus. Todo mundo cantando para Jesus. Cadê você? Para. Irmão. Eu falei 12? De novo. Interessante. Desculpa, irmão. Coloca a música número 14. Me perdoe, tá, querido? Tenha certeza de uma coisa, eu vou te levar para a África. Você vai oferecer só lá no deserto. Lá no deserto do Kalahari. No meio das hienas. Ai, que legal. Vai ser uma festa. 14, pode soltar. Cantando com alegria. Oh, maravilha. Zambi wangi sola kan fulungi banmelo.
Zambi wangi zola kafulu ndamilelu. Inengi ndamilelu wangi zola kafulu. Inengi ndamilelu wangi zola kafulu. Zambi Deus está nesse lugar. Deixa o Espírito Santo te envolver. Amém, igreja? Vocês! Jeová, o anjo sola Calvary. Nós te amamos, Jesus. Tu és a única nação do nosso viver. Opera maravilhas nesse lugar, meu Deus. Em nome de Jesus. Mungu pengi tenu binji yangi ndani lelu. Inengi ndani lelu wangi sola Calvary. Inengi ndani lelu wangi sola Calvary. Lelu 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 lenda ngimba nijova. Lenda ngimba nijova wangi sola Calvary. Lenda ngimba nijova wangi sola Calvary. Hallelujah. Lelu 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 ngenda ngimba nijova. Ngenda ngimba nijova wangi sola Calvary. Lelu 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 ngenda ngimba nijova. Ngenda ngimba nijova wangi sola Calvary. Zombie. Amém? Podeis sentar-se. Vocês gostaram da música? Então compra o CD. Estão esperando o quê? Eu ir embora? Para falar que pena que eu não comprei o CD dele. Antes de passar a palavra ao nosso pastor, irmão Cláudio, eu quero fazer uma oração. Amém? Quero fazer uma oração. Vamos orar para uma nação. São várias nações que estão atravessando um momento crítico. E uma delas é o país da Somália. Israel também
Curve a tua cabeça. Muitos filhos perderam seus pais. Muitos pais perderam seus filhos nesses conflitos. Ali na Cisjordânia, quantas famílias desabrigadas. Em Ramala, quantas mães chorando agora. Enquanto nós cantamos, tem pessoas que estão chorando. Que Deus nos dê um coração compadecido, um coração misericordioso. Pai, em nome de Jesus, todas as nações te pertencem. Nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E pelo fato do ser humano estar trilhando os seus próprios caminhos, caminhos da vaidade, caminhos da avareza, caminhos do ódio, do rancor, da amargura, o diabo está se aproveitando disto para destruir, para escravizar as pessoas. Mas nós, como igreja do Senhor, a plataforma da sua manifestação no mundo, invocamos o teu nome para intervir nesta situação. Tu sabes dos teus obreiros que se encontram nessas nações, aqueles judeus que estão correndo risco de morte. Livra-os da morte. Restaura as nações. E nós sabemos que as nações só serão restauradas quando elas forem alcançadas com a tua palavra, porque a tua palavra é poder que salva, que cura, que liberta e restaura a alma abatida. Pai, usa a igreja. Usa-nos. Fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, nós profetizamos a paz entre as nações, para o louvor da tua glória. Amém. Pastor Cláudio. A irmã Margareta Jordana. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder estar aqui de volta. No ano passado, na segunda conferência também estive aqui. E talvez alguns de vocês ainda lembrem. Eu sou aquela moça que veio dos confins da terra do Brasil. Sempre falo, né? Que se você pegar o globo, e você procura no globo onde está o Brasil, e você gira, pode ser para a esquerda, pode ser para a direita, pode ser pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico.
pela Europa ou pelos Estados Unidos, ou pelo Polo Norte ou pelo Polo Sul. Pode girar o globo, procura o ponto mais longe do Brasil, na mesma linha, você vai achar um país, a Indonésia. E eu vim de lá. Obrigada, pastor. E vocês talvez tenham acompanhado. Uma irmã agora logo já veio me cumprimentar, logo que cheguei, que vendo o tsunami esta semana ela lembrou de mim. Que quando eu passei aqui, no ano passado, tinha acontecido o tsunami fazia alguns meses. E que a Igreja Brasileira se fez presente no socorro às vítimas do tsunami. E esta semana, na véspera de retorno para cá, na segunda-feira, aconteceu de novo o tsunami. E aconteceu numa região onde, quando eu era criança, o meu pai me levava para passeio lá. E fiquei sabendo na quarta-feira que o maremoto já chegou, o terremoto já chegou a ser sentido lá na capital do país. A Indonésia é o quarto maior país de população mundial. 220 milhões de população. E é o maior país muçulmano do mundo. E a nossa organização trabalha só em 2 países. A gente só trabalha em Timor-Leste, porque nós somos muito pequenininho. A gente trabalha em Timor-Leste e trabalha na Indonésia. Timor-Leste estourou de novo numa guerra no final de abril. Um casal de missionários nossos ficou no bairro deles, durante 28 horas, a família ficou debaixo de tiroteio, granada e tudo mais. E eles pediram para que a gente ligasse cada 2 horas para saber se eles estavam bem. Entre os familiares, as 2 igrejas deles, e nós, da AME, a gente ligava praticamente de hora em hora. E enquanto a gente estava falando no telefone, a gente ouvia outra granada, outra bomba. E a gente, no final, a gente ligou até para Itamaraty, para cônsul, para embaixador, para tudo quanto a gente ali. Depois de 28 horas, o comandante da polícia timorense foi buscá-los com colete à prova de bala. Mais 8 polícias foram retirá-los para uma zona porque nossos missionários não ficam na zona de estrangeiros, no bairro de estrangeiros. Eles vivem junto com os pastores locais ali, e essa família mora, e já voltaram, já estão lá em Timor-Leste, mora na casa de um pastor da Assembleia de Deus de Timor-Leste. Então é uma região que estava perto da região dos militares rebeldes, por isso os incêndios e bomba, tiroteio e tudo mais. Então a polícia retirou, colocou na região onde a maioria dos estrangeiros vivem. E a guerra continuou. Então a gente acabou retirando para a Indonésia. Para esperar passar a guerra, retiramos para a Indonésia. E eles ficaram lá na ilha de Bali, que só tem 2 aviões para sair de Timor-Leste.
Tem avião que saiu para a Austrália, brasileiro precisa de visto e o custo de vida é muito caro. Ou vai para Bali, que é uma das ilhas mais visitadas turisticamente no mundo, e o custo de vida é bem barato. E eles ficaram em Bali e se sentiram culpados. Ficaram lá vendo a praia, piscina. Hotel barato também tem piscina. E eles se sentiram culpados. Timor-Leste em guerra e eles estavam na beira da piscina, na beira da praia. Não dá certo. Falei, então, vou retirar vocês e vou colocar na cidade onde fica o nosso orfanato. Aquele orfanato que eu compartilhei no ano passado, que são crianças vítimas de perseguição religiosa. E eles conheciam o orfanato, aprenderam a língua na cidade do orfanato, assim ia ocupar um pouco o tempo e não ia sentir muito culpado na beira da piscina da ilha mais visitada mundialmente. Retiramos. Estavam contentes lá. Uma semana. Veio o terremoto. Mais de 64 mil casas foram destruídas ao ponto de não poder ser mais recuperadas. E mais de 50 mil casas foram destruídas, mas que daria para recuperar. 650 mil pessoas ficaram sem casa. Os hospitais cheios não comportam mais feridos. Ficaram na rua. E era época de chuva. Chovia torrencialmente e a água do rio chegou a subir na rua até 1 metro de altura. Louvado seja Deus. Deus tinha colocado a gente há 4 anos lá. Nós temos brasileiros falando a língua do povo. Em menos de 24 horas enviamos os nossos missionários para lá, que estão lá já. E em menos de uma semana enviamos uma médica aqui do Brasil. Ela ligou para mim, ela é minha própria cunhada. Ela ligou para mim e falou, o Senhor me falou para eu ir. O Senhor me falou fazia meses antes. Me deu uma visão dessa situação e falou, você vai voltar, porque ela tinha ido no tsunami de 2 anos, de 1 ano e meio atrás. Ela foi. É interessante como quando a mão de Deus trabalha. Para mandar gente para lá, a gente tem que levantar, no mínimo, para a passagem aérea, em torno de R$6.000. Não dá para mandar de um dia para outro, assim, de onde vem R$6.000. Tinha um irmão, que eu não conheço quem é, que me ouviu falar de tsunami lá em Belo Horizonte no mês de abril ou maio, no meio num estádio de 17 mil pessoas. Ele mandou dinheiro, R$9.000 para nós. Com esse dinheiro, a gente não só enviou essa médica, como ainda sobrou o dinheiro da passagem para levar medicamento. Acontece que essa médica, a minha cunhada, que é brasileira naturalizada como eu, fala a língua regional do povo que sofreu o terremoto. Não é pouca coisa não, porque a Indonésia tem 701 línguas. Para ter alguém no Brasil que fala exatamente a língua do terremoto, lá da região de terremoto, é só de Deus. E acontece que essa região é região que
moram os cabeças pensantes de perseguição contra os cristãos. É lá que moram as pessoas que bolaram, que são estrategistas daquela matança de cristãos naquela região do ano 99 até 2001, de onde a gente acabou cuidando dos órfãos. E eram duas regiões mais destruídas do terremoto. Uma delas é a região de Perseguidor, que eu acho que eu contei no ano passado, como a gente teve que até retirar os brasileiros do orfanato, porque eles falaram para fechar o orfanato, porque eles acusaram que era um esforço estrangeiro para evangelizar o povo muçulmano lá. Que a gente teve até que retirar os brasileiros de lá, menos um obreiro nosso que é descendente japonês e parecido com o povo local, com um descendente chinês como eu, né? Ele pode ainda continuar a trabalhar, só que não podia mais dormir lá no orfanato. Ele vinha quando percebia que não tinha muito movimento. Resultado: a minha cunhada foi para lá com o nosso parceiro local, que estava dando ajuda às vítimas de terremoto. Como a minha cunhada fala a língua local, que é diferente da língua nacional. Existe a língua nacional que todo mundo que vai para a escola fala. Mas nas casas, entre o povo fala a sua língua regional, que é a língua do coração. Como a minha cunhada dá atendimento médico, remédio gratuito e tudo mais, se ainda fala a língua local. O povo amou. O povo começou a abrir o coração. A minha cunhada começou a falar de Deus. Eu vi nos trechos de vídeo. Ela falava para os pacientes de fé em Deus e tudo mais. Daqui a pouco o povo começou a convidar para ela vir para casas deles ou para tendas de refugiados onde estavam. Resultado: na região de perseguição, eles pediram para nosso parceiro vir a trabalhar, a fazer escolas. A gente olha para sofrimento com a cabeça perguntando a Deus: Senhor, onde está o Senhor? Por que permite tão grande sofrimento? Que é isso? Porque o Senhor não livrou? O Senhor não é Deus de amor? Vamos ver da outra perspectiva, como eu falei no ano passado. Deus continua realizando o seu plano de salvação para a humanidade. Vamos ver da perspectiva como os corações, no sofrimento, no fundo do poço, eles gritam por Deus. Os muçulmanos têm um traço muito típico. Tudo que acontece na vida é a vontade de Allah, vontade de Deus deles. Então, quando veio o sofrimento, então é vontade de Allah. Mas é castigo, porque eles pecaram em alguma coisa. Então, eles ficam indagando, aonde nós pecamos?
Então, essa é a hora da gente apresentar o nosso Deus de amor. Na crise existencial, quando eles não sabiam mais o que está acontecendo na vida deles. Contaram que durante o terremoto tinha muita gente que ficou paralítico, sabe por quê? Quando a casa caiu, eles não tinham mais tempo para correr para fora, perceberam que a casa estava caindo, eles cobriram o corpo dos seus filhos com o corpo deles. Eles ficaram paralíticos e os seus filhos foram salvos. A gente pode falar para eles que Deus nos amou tanto que deu o seu filho para morrer por nós. Esse terremoto era mês passado. Essa semana, tsunami. Estávamos ainda fazendo atendimento emergencial para terremoto, quando a guerra em Timor-Leste amainou. Acontece que tem 150 mil refugiados em Timor-Leste. Então a gente enviou a nossa equipe lá da região de terremoto para Timor-Leste. Falei, vamos esperar 2 semanas para levantar dinheiro, porque a gente tinha acabado de levantar dinheiro para terremoto. Nossos mantenedores não aguentam porque são os mesmos. Fica fazendo uma campanha atrás da outra, eles podem cansar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Quando sai da televisão, não aparece mais na televisão, a oferta também começa a minguar. Tsunami veio muita coisa, porque a televisão passava sem parar, né? De 1 ano e meio atrás. Então falei, dá um tempo que precisa levantar dinheiro aqui no Brasil. Agora, para refugiados em Timor-Leste. Aí recebi e-mail do líder do campo que enviamos daqui do Brasil apressadamente pela fé. Falaram, Margareta, não dá para esperar. As pessoas estão morrendo de fome e de doenças. Mandei outro e-mail depois do telefonema. Então, usa o dinheiro que eu tinha separado para a construção de um seminário bíblico. Aí falaram, não pode usar o dinheiro da construção, porque a igreja, a Assembleia de Deus Timorense, com quem a gente vai fazer o seminário bíblico, vai falar que a gente faltou com a promessa. Aí eu mandei de volta o e-mail. Entre prédio e salvar a alma, o que é mais importante? Eles nem esperaram o meu e-mail. Fizeram compras de arroz, de leite e de medicamento e foram para uma ilha onde comunidades estão sofrendo de tuberculose por má alimentação e condição precária de campos de refugiados. A nossa enfermeira foi lá, levaram uma filha de um pastor da Assembleia de Deus de lá.
Ela está com tuberculose gangliar, sei lá, eu nunca tinha ouvido sobre isso. Aí, quando isso acontece, tem que fazer exame de toda a família e foi descoberta que toda a comunidade está afetada. E eu lembro que tinha falado, entre prédio e dar de comer para quem está morrendo e atender e dar remédio para quem está sofrendo, está doente, para mim não é nem opção. Falei, fala para a igreja local. A gente vai fazer o seminário bíblico, que é o primeiro de toda a história da igreja evangélica timorense em 400 anos. A igreja evangélica nunca tinha seminário antes. Aliás, não tem ainda não. Só tem plano. Falei, fala para eles, vamos usar sem construir, vamos usar só aquele próprio local, onde eles tinham local, mas assim, muito desgastado, apertadinho. Eu estive lá numa ilha ali. Aí sabe quando voltou do atendimento da ilha, o que nosso líder do campo falou? Margareta, a gente nem falou ainda a proposta. A liderança da igreja local veio para nós e falou assim, é que eu tinha enviado para eles grade curricular para deixar eles com água na boca, grade curricular do seminário. Contaram que a liderança da igreja Assembleia de Deus de Timor-Leste chegou à nossa equipe e falou assim, não mande dinheiro, vamos fazer o seminário aqui mesmo, com as instalações que temos, do jeito que a gente tem, mas começa agora, por favor. Jeito de Deus trabalhar. Ele cumpre o plano dele. Vamos então ver em Romanos capítulo 15. Romanos 15, a partir do versículo 17 em diante. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, o apóstolo Paulo estava falando aqui. Primeiro, quando a gente fala, o conteúdo da nossa fala só tem as obras de Jesus. É só sobre Jesus. Para quê? Para conduzir os gentios à obediência. Para que os que não conhecem ainda a Jesus
Venha a aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida. Ainda é a obediência. Porque tem muitos agora que ficam falando para usar a Deus, né? Venha aceitar a Jesus porque você nunca mais vai sofrer. Você sempre vai ter dinheiro no bolso. Nunca mais vai ficar doente. Aí Jesus vira banqueiro, que dá 1000% de juros. Vira só para cura física. Mas a pessoa continua sem obedecer a Jesus. Pelo contrário, usa a Jesus. Por palavra e por obras. As duas coisas andam juntas. Muitas vezes a gente só fala e a gente não faz. As duas coisas andam juntas. Fala e faça. Viva aquilo que você prega. O problema maior não é que os povos são coração duro, não querendo aceitar a Jesus. É que eles não veem os que falam viver o que fala. E eles cobram isso dos cristãos. Quando enviamos o pessoal para Tsunami de 1 ano e meio atrás, vocês acreditam que cada equipe que ia daqui do Brasil para lá, aí eu dei treinamento de algumas horas só, porque era emergência, tinha que sair logo. Então chamava cada médico, cada enfermeira, e ficavam algumas horas ali comigo, e eu comecei a falar culturalmente o que pode e o que não pode, como está a situação, o que vai acontecer, tá. E no final aí eu falava. E não fala de Jesus, tá? Porque naquela região, pela lei deles, se alguém fala de Jesus, a pessoa vai para a prisão. Ou vai ser expulso. Estavam expulsando pessoas das organizações que estavam abertamente falando de Jesus. Não adianta você enviar gente e depois a pessoa é expulsa ou é presa. Mas eu falei, mas viva Jesus. Mostre Jesus em tudo que você fizer. Quase todos eles ouviram a pergunta: por que vocês estão aqui? Como que é o seu Deus? O último médico que a gente enviou era pediatra e cirurgião. Mas isso era uma combinação para tratar de crianças. E cirurgia tinha escassez, até no meio de um monte de ajuda do mundo inteiro. Aí eu falei para a minha irmã caçula, que tem dom evangelístico infantil, para ir junto com esse médico. E a minha irmã fala a língua nacional. Não bem, porque veio pequena para cá, mas passa. Ela me mandou e-mail de volta contando assim: eu não acredito, estou evangelizando todos os dias.
a pedido do povo. Tinha um rapaz que estava ajudando, traduzindo esse médico brasileiro daqui, né, de inglês para a língua local. Aí, no final do dia, de um atendimento para centenas de pessoas, o rapaz falou: "Você pode vir na minha casa? Porque tem alguém da minha família que está doente." E já era final do dia, já era a noite. Tudo bem, tomaram um banho e foram. Chegaram na casa, não era uma pessoa doente, tinha 40 pessoas. E o médico deu atendimento. No final do atendimento, o rapaz perguntou: "Vocês têm Bíblia para me dar?" E como Deus trabalha do jeito dele, quando a minha irmã e esse médico chegou na capital da Indonésia, daqui do Brasil, depois de 40 horas de viagem, eles só chegaria no hotel no hotel do aeroporto por volta das 6 da tarde, ou na casa da minha irmã, da outra irmã que mora na Indonésia, às 6 da tarde. E no dia seguinte tinha que sair às 4 da manhã. Então eles não tinham tempo. Mas eles falaram para o meu cunhado, que nunca mudou para o Brasil, que mora lá: "Por favor, nos leve para a livraria que queremos comprar Bíblia." Pela fé. Bíblia na língua de lá. Então, quando esse rapaz falou: "Vocês têm Bíblia?", eles estavam com Bíblias na língua de lá. A minha irmã contou que ela deu, pensando: só pediram. 2 dias depois, ela viu o rapaz lendo a Bíblia. Ela não acreditou nos olhos dela. Aí o rapaz chegou a ela e falou assim: "O nome da minha irmã é Esther. Você sabia que na Bíblia tem livro de nome Esther?" Ela falou: "Sei." Ele falou: "Eu já estou no Jó." Em 2 dias. Jó é sobre sofrimento. E eles passaram por grande tsunami. Que não é verdade o que o governo falou, que morreram só 277 mil. Eu estava lá quando o governo falou. Corpos que eles encontraram e números de pessoas que estavam desaparecidas era 277 mil. Mas eles não vão mais contar a partir de agora. E a contagem do corpo, o encontro, a busca de corpo, ficou 6 meses. Eu estava lá no 2º mês. O povo local falou que no mínimo teria morrido 1 milhão de pessoas. Aí a minha irmã falou: "Continue, termine Jó. Depois pula para João." Por quê? Porque no Evangelho de João é dito que Jesus é eterno. É o único caminho. É a única verdade, é a verdade. Por palavras e por obras. Só fala hoje não vale nada. Porque tem muita gente que fala e que vive contrário do que fala. Antigamente, principalmente no Oriente, a palavra pesava muito. Hoje, a palavra muitas vezes, quando falam, é para engodar, é para enganar. Faça,
E eles vão chegar a nós e falar: por que você vive diferente? Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à igreja e a nós para servir, para viver a vida cristã como testemunha. Lembra? Fique em Jerusalém, não saia daqui até receber o poder do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Lembra no Evangelho de Marcos? Vai acompanhar ou acompanha as pessoas que fala, que prega o Evangelho por todo o mundo. Vai acompanhar sinais. Sinais quer dizer aponta ao que fez aquele ato. Não é para quem? Não é para nós mesmos, mas para Deus que realiza através daqueles que evangelizam. A minha cunhada, quando voltou lá da região de terremoto, chegou sexta-feira à noite e sábado de manhã ligou para mim. Ela mora em São José dos Campos e eu em São Paulo. Aí ela ligou e começou a dar relatório e tudo, por telefone mesmo. E ela estava transbordando de falar, de testemunhar os atos de Deus enquanto ela estava lá. E ela contou que ela foi levada para alguém que estava com derrame cerebral durante, acho que, não sei se era um pouco antes do terremoto, um pouco depois do terremoto. Só sei que estava paralítica e sem falar. Ela receitou 5 injeções de complexo vitamínico B. Uma injeção por dia. Quando ela ia embora, ela foi visitar de novo a mulher. Acredita? A mulher estava sentada aí falando. Aí a família falou: podemos, por favor, chamar todo mundo da família? Quando lá fala família, é grande família. É sobrinho, é tio, é primo, é vovó, é todo mundo. Que ficou então de testemunho. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Aonde a gente está testemunhando? Aonde a gente está levando o Evangelho de Cristo, as boas novas. Louvo ao Senhor, sim. Aqui no Brasil as igrejas crescem. Tem algumas cidades que eu ando num quarteirão só, tem 3, 4 igrejas. No mesmo quarteirão. Louvo a Deus. Mas eu vejo também, biblicamente, fale de Jesus nos lugares onde nunca ninguém falou de Jesus. Pregar o Evangelho é a
toda criatura, em todos os lugares no mundo inteiro, até os confins da terra. Quando aqui já se acotovelavam, já não tem mais nem lugar para fazer igreja, porque a vizinhança já está entupida de... Você toca a campainha, você já era a enésima pessoa que passa naquela casa. E tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus, nem uma vez. E vão morrer sem ter chance para optar. E ainda tem a parte que eu vejo como tanto estratégica, como ética também, que Paulo falou, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, os outros fizeram e a gente fica com a fama. A gente pega o trabalho dos outros. Que tristeza. Logo que eu ia começar a dar aula de missões, quando fui convidada para dar aula de missões, eu falei, eu sempre vivo no meio de várias culturas. Mas dar aula de missões é outra coisa. Tem que sentir a vida missionária. Então falei, me permita então visitar alguns países, principalmente na Europa e na Ásia, porque a minha formação, meus professores eram os melhores, mas eram todos americanos. Agora eu queria saber o estilo europeu e a necessidade também do terceiro mundo, porque sou terceiro mundista. E a maioria que nunca ouviu falar de Jesus vive também no terceiro mundo. Então fui visitar 13 países durante 8 meses. Cheguei num país, me contaram a história de um missionário brasileiro que foi acolhido por um missionário pastor, advogado de Portugal, acolhido como se fosse filho, arrumado o visto de permanente naquele país. Aí, então, esse missionário de Portugal foi para Portugal 1 ano para de férias. Divulgação do trabalho, levantamento, manutenção de mantenedores, tudo. Quando ele voltou, a igreja dele já foi dividida pelo missionário brasileiro. E eu lembro que esse missionário brasileiro anunciou no Brasil que ele plantou igreja. Complicado. Vai para onde nunca ninguém foi. É lá que é necessário. Não fica repetindo, não temos muito tempo, que a noite ainda vem, quando não podemos mais trabalhar. E a gente fica repetindo o que todo mundo já está fazendo. Aonde já todo mundo ouviu falar de Jesus. Então vai para onde ninguém ainda nunca ouviu falar de Jesus. Porque é urgente. Vocês já ouviram falar nessa tua geração, nessa nossa geração, tanto terremoto? Já? Eu não. Eu tenho 57 anos de idade. Eu vim de zona de guerra. Eu vim de zona de vulcão. Eu sou Indonésia.
A região cheia de vulcão. Eu nunca passei por isso enquanto eu vivi lá. 20 anos eu vivi lá. Agora, toda semana tem terremoto lá. Só que é pouca coisa ou grande coisa. Morre 7 pessoas, nem chega o anúncio aqui no Brasil. E a gente, como corpo de Cristo, tem a ver com isso. Tem a ver com a ação de Deus no mundo. A igreja tem que fazer o que Deus está fazendo no mundo e está falando para a igreja. Então faça isso como minha igreja. A igreja não tem direito de fazer o que bem entender, porque a igreja é do Senhor. Porque o que o Senhor quer é hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Não repetir, não competir, não rivalizar, mas sim ampliar. A igreja brasileira é muito abençoada assim. A minha preocupação é como preparar brasileiros como missionários que vivem num bem bom aqui no Brasil, não conhecem o que é vulcão, o que é terremoto, o que é guerra. Bom, nós temos PCC. Mas não nesse tipo de destruição. Como os brasileiros podem ministrar e servir num lugar de grande destruição? As moças chegam, nos primeiros 2 dias só choram de ver tanta destruição no tsunami. O nosso líder do campo que a gente enviou rapidamente, emergencial, de volta daqui do Brasil para lá, ele estava lá, eu acho que 10 dias, na região de terremoto. 1 semana, 10 dias. A gente teve congresso em Salvador, então a gente fez entrevista por telefone. Ele começou a contar como era a situação de terremoto lá. No meio, ele começou a soluçar. Ele é pastor. Não é criança, já tem uns 40 e poucos anos de idade. Ele já viveu, serviu como missionário em Timor-Leste destruído. Quando ele chegou lá com a família, nem casa para morar tinha, porque tudo estava destruído. Ele já viu muita coisa na vida, não é mais criança. Quando ele estava na região de terremoto, ele começou a soluçar e no meio da entrevista, ele falou: perdão, mas eu não consigo mais falar. O sofrimento é tão grande que nem nós aguentamos de ver. Mas a igreja brasileira é tão abençoada porque desconhece essas coisas. E lembra em Salmos? Nós somos abençoados para... Amém. Nós somos abençoados para ser bênção. Para mostrar o amor e a grandeza de Deus ao nos salvar. Para mostrar como Deus cuida bem de nós. E que essas pessoas que estão sofrendo também podem parar de sofrer. Porque Deus vai cuidar deles. Porque Deus ama a eles. Deus quer salvar a eles. Mas se ninguém for para lá para falar, como eles podem saber? Esforçando-me deste modo,
por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. A minha oração constante, que a igreja brasileira entre nessa forma bíblica de anunciar a Cristo. E que a igreja aqui em Franca também, como parte do corpo de Cristo. Amém? No ano passado, a irmã Margarita disse que precisava comprar sapatos para algum dos seus obreiros. E a minha esposa, a irmã Célia, esposa do pastor Mário, eles foram até o shopping do Calçado, e eu não lembro a quantidade, mas ela comprou vários pares de sapato para mandar para os obreiros que estavam no orfanato, que ela acabou de dizer. E ela pagou os sapatos, não me lembro o valor exato, acho que R$350, tinha sapatos de R$25, alguma coisa assim. E a gente colocou isso numa caixa e eu fui levá-la ao aeroporto. Nós demos uma contribuição de R$1.000 para ela. Os irmãos podem ver no folder que presta contas. E eu cheguei no aeroporto incomodado. Eu falei, ela não pode pagar esses sapatos. Eu coloquei a mão no bolso, dei o dinheiro para ela, do meu bolso, e falei, irmã, essa é a minha contribuição para o trabalho. E aí eu vi que eu fiquei sem o dinheiro para o pedágio. E falei, irmã, me devolve uma dessas notas, R$50, senão não tem como eu voltar para Franca. Mas depois eu dou para a irmã, eu mando. E depois eu falei, mas eu vou mandar só R$50 para a irmã? Não. E passou o tempo. E eu convidei-a para estar conosco novamente nessa conferência. E ela disse, olha, Cláudio, eu tenho compromissos o ano inteiro. Ela tem compromisso todos os finais de semana. E disse para mim, eu reservei 3 semanas do ano para mim visitar os campos missionários, que coincide justamente com a semana que nós estamos aqui. E eu falei, irmã, mas é muito importante a senhora estar na conferência em Franca. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos fazer uma conferência e ser apenas uma conferência. Você não pode ouvir o que você acabou de ouvir e ser apenas uma lembrança dos dias 21, 22 e 23 de julho de 2006. O que nós ouvimos na primeira conferência não pode ser esquecido. Se os irmãos abrirem o folder, eu pela fé fiz um compromisso com a irmã Margareta, de que nós vamos assumir uma ajuda a essa família, irmã Margareta. Onde está a irmã Margareta? É a família que a senhora disse agora. Nós assumimos um compromisso pela fé. Se vocês abrirem aí o que eu escrevi na minha palavra aí no folder, no segundo parágrafo, eu escrevi assim, para mim,
A realização da terceira CINF é um visor de indicação do norte da Igreja em Franca. Para o ano conferencial 2006-2007, nós vamos enviar um missionário para Moçambique, África. Construir um templo no Sange, Malawi, África. E firmar uma parceria com a AME para sustento parcial de uma família de missionários na Ásia. O que eu penso que a minha fé, que é muito maior, mas naquele momento, com responsabilidade, pude dizer para a irmã Margareta, é que nós vamos assumir uma ajuda de $250 por mês para ajudar na manutenção dessa família de missionários líderes que está fazendo o trabalho que os irmãos acabaram de ouvir. Só que isso eu disse pela fé, e depende das nossas contribuições. Então, se vocês acham importante, e que nós realmente devemos fazer isso, de uma forma ou de outra o compromisso será cumprido. Mas a minha vontade é que não seja um compromisso só de $250. Mas isso é o que nós assumimos inicialmente na minha palavra. Agora, a igreja precisava receber novamente a irmã Margareta aqui, porque nós temos um compromisso com o que nós ouvimos na primeira conferência. Não são palavras que vocês estão ouvindo. Não foi um discurso preparado para ser ministrado nessa manhã. É uma vida que testifica de Jesus Cristo, através das suas atitudes, do seu testemunho e do seu exemplo. Se nós estamos falando de missões, nós temos que fazer alguma coisa diferente do que nós temos feito até aqui. A igreja de Franca, se tem 8.000 membros, 9.000, 10.000, não sei exatamente conforme a estatística, temos feito nada para missões. Essa é a minha opinião. Muitos podem ter opinião diferente. Eu respeito. Mas eu acredito que Deus vai usar a igreja de Franca para fazer missões. E se você acha importante, está na hora de você colocar a mão no bolso e levantar a oferta, porque nós já temos um compromisso com a irmã Margareta. Se nós pudermos mais, é mais. São muitos os nossos compromissos, mas esse, de um jeito ou de outro, será cumprido. Mas eu espero que os irmãos contribuam agora, que nós vamos levantar a oferta. Para construir um templo no Sange, não faz sem dinheiro. O pastor Edinho disse, olha, nós temos que fazer a igreja. Eu vi os olhos dele derramar lágrimas quando a gente andava na África. Em maio agora. Irmãos, eles reúnem debaixo das árvores. Eles receberam-nos no escuro, na frente da casa do pastor Daniel, que graças a Deus a vida dele melhorou de 99 para cá por causa de ajudas, não só nossas, mas acredito que de organizações, de igrejas que fazem excursões, que mandam containers, recebeu alguns eletrodomésticos para a casa dele. Mas na frente da casa dele, que é uma casa um pouco melhor do que a que tinha em 99, a igreja inteira reunida, no escuro, todo mundo cantando para nos receber. Tem que alugar uma igreja não sei aonde, andar muitos quilômetros para poder fazer um culto, porque nós estávamos lá. Se é o nosso missionário, isso não pode ficar assim. Então, eu fiz uma confusão na minha programação, achei que era 3 preleções de manhã, porque eu juntei a primeira da tarde na de manhã. Mas eu quero dizer para vocês, pastor Ariovaldo vai falar na sequência. Agora, nós vamos levantar a oferta. E se você acha que é necessário, dê a sua contribuição. Em seguida, pastor Ariovaldo Ramos.
Aleluia. José, traz um negócio para mim. Só um momento. Daqui a pouco a gente faz isso. Corra. Você pode correr. Os irmãos, vêm para cá. Vocês, por favor. Vocês três. Vamos fazer o ofertório agora para abençoarmos a obra de Deus. Amém, igreja? Amém? Ok. Coloca aqui. Dê envelope para todo mundo. Mas vão sorrindo, tá? Porque dinheiro é coisa séria. Vão rindo. Para todo mundo. Distribua. Pode sair distribuindo.